Boa tarde a todas as pessoas presentes de forma presencial ou remota neste painel sobre arquivos comunitários na 9ª Semana Nacional de Arquivos. Meu nome é Marcelo Siqueira, eu sou arquivista aqui do Arquivo Nacional, atualmente coordeno a área de articulação de projetos e internacionalização e também sou professor do Departamento de Arquivologia da Unirio. O tema da minha fala hoje será Arquivos Comunitários, um balanço das iniciativas do Arquivo Nacional. Esse tema tão importante e pertinente vem sendo estudado, apresentado, debatido, investigado e difundido de forma efetiva pelo Arquivo Nacional desde 2023. Nessa breve explanação, irei apresentar de forma sucinta algumas das ações que a instituição vem empreendendo ao longo desses últimos 2 anos e o planejamento construído em 2025 para os anos seguintes. Antes de tudo, porém, cabe destacar qual é o nosso entendimento sobre arquivos comunitários. Com base nas discussões contemporâneas no Brasil e no cenário internacional, os arquivos comunitários podem ser percebidos como iniciativa de salvaguarda da memória, criados, mantidos e gerenciados por comunidades, geralmente marginalizadas, subrepresentadas ou invisibilizadas pelos arquivos institucionalizados, com o objetivo de afirmar identidades, fortalecer laços sociais, reivindicar direitos e construir narrativas próprias sobre sua história e cultura. Os arquivos comunitários, portanto, possuem o objetivo de identificar, coletar, criar, receber, acumular, tratar, preservar, dar acesso, utilizar e divulgar documentos em seu sentido mais amplo, referentes a coletividades ligadas à questão de territorialidade, gênero, raça, religiosidade, movimentos sociais e culturais e da relação de trabalho, bem como de outras formas de organização social. A comunidade, portanto, torna-se o principal agente na criação, organização, custódia e acesso aos arquivos. Isso se opõe à lógica tradicional em que instituições hegemônicas recolhem e interpretam documentos sobre grupos sociais sem sua participação efetiva, atribuindo autonomia e protagonismo à comunidade e seus arquivos. Neste sentido, a memória coletiva constitui-se como instrumento de resistência política, social e cultural, sobretudo para grupos historicamente excluídos, como as populações periféricas, negras, indígenas, LGBTQIA+, migrantes, entre outras. Nos arquivos comunitários, a noção de arquivo é ampliada. Documentos tradicionais passam a conviver com objetos, narrativas orais, instalações e até mesmo com as próprias pessoas que ali convivem. Muitas vezes com sistemas de organização próprios que refletem valores e interesses locais, processos dinâmicos de construção da memória, nos quais a comunidade decide o que e como preservar, por meio de adaptações de preceitos arquivísticos às realidades de cada contexto, muitas vezes distantes do apoio do poder público e da comunidade arquivística. Arquivos comunitários servem como ferramentas de preservação da história e da cultura local, permitindo que as comunidades documentem suas experiências, tradições e lutas, fortalecendo assim a identidade coletiva que, por sua vez, promove o senso de pertencimento e orgulho entre seus membros da comunidade. Além disso, ao coletar e organizar informações únicas e relevantes, os arquivos comunitários facilitam ao seu público o acesso a dados importantes que podem ser utilizados para a garantia de direitos e mobilização social, ajudando a comunidade a reivindicar suas necessidades e a buscar melhorias em suas condições de vida. Outra contribuição significativa é a promoção da educação e da conscientização. Os arquivos podem ser utilizados em atividades educativas, permitindo que as novas gerações aprendam sobre sua história e cultura, o que é essencial para a continuidade e valorização dessas identidades. Portanto, os arquivos comunitários podem servir como um espaço de diálogo e colaboração, onde os membros da comunidade
podem se reunir para discutir suas histórias e desafios, promovendo a coesão social e a solidariedade. Em resumo, elas são uma ferramenta poderosa, os arquivos comunitários, para empoderar comunidades, preservar sua memória e promover seu desenvolvimento. O Arquivo Nacional tem atuado de forma cada vez mais intensa e institucionalizada em prol dos arquivos comunitários no Brasil, com ações estruturadas para integrar essas iniciativas à Política Nacional de Arquivos. Por meio de sua atuação em cooperações e eventos, vem reforçando a inclusão dos arquivos comunitários como sujeitos estratégicos da política arquivística nacional, pois estes possibilitam justiça social, empoderamento e visibilidade para uma parcela da população excluída dos arquivos tradicionais. Em 2023, durante a 7ª Semana Nacional de Arquivos, o Arquivo Nacional promoveu uma inédita oficina de criação de arquivos comunitários. Em 3 dias, as pessoas inscritas, oriundas de movimentos sociais, comunidades e ligadas a espaços de memória, tiveram aulas de história dos arquivos, centro de memória e arquivos comunitários, noções de arquivologia, história oral, descrição de documentos, pesquisa e consulta em instituições arquivísticas, audiovisual e noções de preservação e legislação. Neste mesmo ano, o Arquivo Nacional promoveu a primeira jornada PALOP, Brasil PALOP de Arquivos, e o tema dos arquivos comunitários foi debatido com os representantes de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. As primeiras tratativas para a realização da 2ª Conferência Nacional de Arquivos, ainda em 2023, o Arquivo Nacional e o Conselho Nacional de Arquivos convidaram integrantes de arquivos comunitários para formar um grupo impulsor das discussões iniciais. Em outubro, durante o Encontro Nacional de Estudantes de Arquivologia, ocorrido no Rio de Janeiro, o tema fez parte da conferência de abertura a cargo da direção-geral da instituição. Em abril de 2024, durante a Assembleia Geral da Associação Latino-Americana de Arquivos, ocorrida em Montevidéu, Uruguai, o Arquivo Nacional defendeu a criação do Grupo de Trabalho sobre Arquivos Comunitários, iniciativa que foi aprovada por aclamação. O referido grupo de trabalho foi criado com 15 integrantes de 5 países diferentes, tendo realizado apenas naquele ano 7 reuniões e criado seu planejamento estratégico. Em outubro de 2024, o Arquivo Nacional participou do Encontro Nacional de Estudantes de Arquivologia em Brasília, onde mais uma vez destacou o tema dos arquivos comunitários em suas falas. Lembrando que é um espaço dedicado aos estudantes, de todo o Brasil. Neste mesmo mês, participou do evento Novas Comunidades, Novas Coleções, na Biblioteca Brasiliana da USP, promovendo diálogo direto com representantes de arquivos comunitários como o Bajubá, o Centro CPDOC Guaianás, Casa do Povo, Museu da Maré, dentre outros, reconhecendo assim a importância de incluir esses acervos na definição de políticas públicas e reforçando o comprometimento com políticas mais inclusivas. Em novembro de 2024, o Arquivo Nacional assinou um memorando de entendimento com o Archivo General de la Nación da Colômbia, em que a pauta dos arquivos comunitários era prioridade. Neste âmbito, participou do seminário sobre a Política Nacional de Arquivos Colombianos, ocorrido em Bogotá, estando presente nas mesas de debate sobre arquivos comunitários e justiça de transição e arquivos comunitários e cidadania. Ainda em 2024, o Arquivo Nacional firmou um acordo de cooperação técnica com o PNUD, com o objetivo de identificar, sensibilizar e mobilizar comunidades como as indígenas, quilombolas, negras, LGBTQIA+, rurais e periféricas, que preservam sua memória de forma autônoma. Esse acordo foi divulgado inclusive pelo G20 como uma ação inédita do Brasil para fortalecer arquivos e grupos vulneráveis. Durante 2024, em viagens internacionais à França e aos Estados Unidos, o Arquivo Nacional, além da agenda já previamente estabelecida, visitou arquivos comunitários para compreender como eles funcionavam em outros contextos sociais e econômicos. No início de 2025, o Arquivo Nacional, com verba do PNUD,
abriu um processo seletivo para contratar um consultor responsável por elaborar um instrumento para o mapeamento de arquivos comunitários como estratégia de territorialização da Política Nacional de Arquivos. Esse mapeamento já teve início. Em março de 2025, o Arquivo Nacional participou do Conselho Intergovernamental do Iberarquivos, em Havana, Cuba, em que discorreu sobre o trabalho desenvolvido na divulgação da convocatória de apoio a projetos arquivísticos do Iberarquivos, informando que no ano anterior houve um recorde de 18 projetos submetidos, dentre eles muitos arquivos comunitários. No mês seguinte, o Arquivo Nacional foi homenageado pelo Acervo Virtual da Mangueira pelo apoio prestado à instituição. Em maio, o Arquivo Nacional realizou uma reunião bilateral com o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Portugal, em que os arquivos comunitários foi um dos pontos de pauta, já que aquele país tem interesse em desenvolver uma política sobre arquivos comunitários e solicitou ao Brasil o apoio por encontrar, verificar dentro da instituição, na autoridade arquivística máxima do país, que é o Arquivo Nacional, um agente muito claro e delineado que vem participando dessas ações em nosso país. No mesmo mês, em maio, participou da Assembleia Geral da Rede de Arquivos Nacionais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em São Tomé e Príncipe, na África, apresentando um painel sobre a importância dos arquivos comunitários no desenvolvimento de uma política arquivística nos países lusófonos. Também em maio, o Arquivo Nacional elaborou o plano de trabalho com a Colômbia, contendo ações referentes à promoção dos arquivos comunitários em ambos os países. Na Colômbia, a ideia dos arquivos comunitários serve também para uma manutenção de uma paz duradoura. Durante o Arquivo em Cartaz, o nosso Festival de Cinema de Arquivo, realizado em Salvador em sua itinerância, o Arquivo Nacional esteve no Zumbi Arquivo Afrofotográfico, participando de uma roda de conversa sobre a importância dos arquivos comunitários para a visibilidade de comunidades periféricas. Nesta semana, agora que estamos semana corrente, o Arquivo Nacional está realizando esta mesa de debate e participando de eventos no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, no Arquivo Histórico Nacional do Equador, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Portugal, todos com o tema sobre arquivos comunitários. Um tema necessário e urgente a ser debatido e transformado em política pública. Em setembro, falaremos de arquivos comunitários no Congresso de Arquivologia do Mercosul, na Bolívia, e em outubro daremos uma oficina aos estudantes de arquivologia em seu encontro nacional que ocorrerá em João Pessoa. Ano que vem, na segunda Conferência Nacional de Arquivos, o tema será discutido não só por acadêmicos ou pesquisadores, mas sobretudo pelos próprios arquivos comunitários. Para isso, o Arquivo Nacional está criando um grupo de trabalho nacional sobre arquivos comunitários em que os protagonistas serão eles próprios. O Arquivo Nacional tem consolidado um processo institucional de integração dos arquivos comunitários à política pública brasileira, com ações que vão do mapeamento territorial à cooperação internacional, passando pelo diálogo direto e a formulação de políticas inclusivas. O resultado é que esses arquivos, antes invisibilizados, começam a ser reconhecidos como patrimônio nacional, com potencial de acesso a apoio técnico, recursos e protagonismo no sistema arquivístico. Existem muitas pessoas contrárias, inclusive dentro da comunidade arquivística, à agenda dos arquivos comunitários, muito em virtude do protagonismo do Arquivo Nacional neste assunto. Esses críticos dizem muitas coisas, a meu ver, equivocadas e fora de parâmetros mínimos para um debate mais acurado. Críticas que vão desde o fato de que arquivos comunitários não fazem parte da missão do Arquivo Nacional, até que arquivos comunitários nem arquivos são. Sabemos, contudo, que esta agenda é necessária e urgente. O mundo inteiro vem discutindo esse tema e o Arquivo Nacional orgulha-se de estar atento aos anseios e necessidades de narrativas plurais e visões diversas que contrapõem a ideia de uma história única e muito menos de um arquivo único. Muito obrigado, saudações arquivísticas e que todos vocês tenham uma ótima mesa de debate.